Uma saudação especial a todos. Estamos aqui direto do Parque Mário Bernardino Ramos, o centro de eventos dos pavilhões da 35ª edição da Festa Nacional da Uva, aqui o estande da Câmara, dentro do centro de eventos, as pessoas transitando aqui, já nos acompanhando, para fazermos aqui uma edição especial, não só do De Frente com a Lei, mas a integração da própria TV Câmara no contexto de festa. Já se encontra aqui ao meu lado o nosso presidente, vereador Wagner Petrini, o presidente da festa, Fernando Bertotto, a nossa professora da UX, economista, Maria Carolina Gulo, ela que já tem muitas participações aqui no contexto da TV Câmara, e nós temos a pretensão de fazermos um bate-papo nesse contexto de festa, as pessoas que circulam aqui, as conversas que aconteceram já antes da nossa própria transmissão. Então eu quero, nessa primeira rodada, saudar vocês e já ouvi de vocês uma primeira impressão desses dias iniciais de Festa da Uva. Boa tarde, Fábio, pessoal que tem nos acompanhado. Quero cumprimentar também o presidente da festa, o Bertotto, a professora, economista, né? Isso economista é importante, né, para tratar dos números aqui da Festa da Uva. Mas, Fábio, quero começar primeiro parabenizando vocês, os servidores, a equipe da TV Câmara, que vem fazendo esse trabalho diferenciado, acompanhando o dia a dia da festa, já começou lá atrás com as divulgações e tem feito todo o trabalho, uma cobertura da parte cultural, da parte gastronômica e também não só aqui nos pavilhões, mas na questão do desfile cênico. Então, é um trabalho institucional muito importante que marca a nossa Festa da Uva. Sobre a festa, bom, como eu falei, a gente sempre procura fazer uma edição melhor que a outra. Eu quero parabenizar a comissão comunitária na pessoa do Bertotto, que é uma dedicação que vem de meses antes, até chegar ao ponto que chega hoje, que é o acesso das pessoas, que é a movimentação, que é a parte onde gira a nossa comunidade caxiense. E a festa está se demonstrando, Bertotto, tão importante, ela tão grande, a nossa Festa da Uva, que a gente teve a presença na inauguração do chefe do Estado, Eduardo Leite, nosso governador, e o presidente em exercício, Geraldo Alckmin. Isso mostra, o presidente da República, isso mostra a grandeza do evento. Então, a princípio é isso, quero parabenizar as pessoas que estão trabalhando no evento, e a gente tem muitos dias ainda pela frente dessa festa, que temos a certeza que será uma grande festa. E lembrando, antes de passar a palavra ao presidente Bertotto, que o senhor, como presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, integra uma das vice-presidências da comissão comunitária do evento, e não é à toa que o Legislativo mantém essa tradição também de ter estande próprio e se integrar também com a parte política do evento. Nós tivemos, antes da própria realização da festa, um repasse, uma autorização de repasse do município para a organização da Festa da Uva de R$6 milhões, uma verba suplementar, e que passou pelo plenário da Câmara, demonstrando o comprometimento do Legislativo com o contexto de festa. E nessa toada eu quero ouvir o senhor também, presidente da festa, Fernando Bertotto, a participação da Câmara nesse contexto e também a sua avaliação, o senhor que me falava já com muito orgulho que nesses primeiros dias atraímos já quase 90 mil pessoas aqui aos pavilhões e a todo o contexto da festa, que não se reduz só aos pavilhões. Sem dúvida, uma boa tarde a todos, é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu não sou vereador, mas sou efusivo quanto à Câmara, porque o trabalho que vocês têm feito junto à comunidade é super importante, né, nas transmissões, nas coberturas do que está acontecendo no município. Isso é muito legal e não é diferente na Festa da Uva, né? Não só aqui, mas nos desfiles também, a transmissão do Dia da Escolha, da Rainha e Princesas. Então esse trabalho que a Câmara faz é muito importante para a nossa comunidade. Saudar aqui o nosso presidente Petrini, meu vice-presidente, né, na comissão comunitária. Exatamente, né? E a professora Maria Carolina Gulo aqui também, nós estávamos conversando de antes. certo modo, o senhor é chefe do presidente da Câmara. A gente brinca, né, mas assim, esse trabalho se dá em muitas mãos, né, Rauch? E é legal porque o pessoal está comprometido. A presidência da Câmara tem uma vaga como vice-presidente da Festa da Uva, né? São 4 vice-presidências e esse repasse também que foi discutido ali,
que compõem o orçamento da festa é super importante, né? Eu sempre deixei isso muito claro, que o repasse da prefeitura deveria ser compulsório, não deveria ter muita discussão, mas isso não cabe a mim, obviamente, claro, né? Uma toada política. O meu negócio é tocar a festa da uva, fazer ela acontecer, e estou bastante satisfeito. Estamos bastante satisfeitos, como tu bem colocou, foram 50 mil pessoas aí no primeiro final de semana e 33 mil pessoas aí, claro, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas como tu falou, 90 mil pessoas já passaram aqui no Parque de Exposições. E eu queria ouvir também, saudar a professora Maria Carolina Gulo, sempre nos brinda com as suas análises, e as pessoas sempre falam do efeito, assim, digamos, ele quase que automático, como mola propulsora da economia, e que nesses debates que o presidente Bertotto aqui comenta, quando vai para a esfera política, e nós viemos da Câmara de Vereadores, e sempre tem o pré e o pós-festa, e nem sempre é tão possível mensurar o impacto econômico da festa. Nós sabemos aqui, dirigindo aos pavilhões, tomando contato eventualmente com turistas e tal, vim especialmente para a festa, estou no hotel tal, conheci tal coisa. Outros municípios aqui da região também se beneficiam direto e diretamente com a festa. Como é que a senhora já consegue avaliar, mensurar, dentro do que é possível, o impacto econômico da festa? Olá, Fábio, quero te cumprimentar o nosso presidente da Câmara, o vereador Petrini, o Fernando Bertotto como presidente aqui da festa. Dizer que eu já estive aqui nos pavilhões, já estive dando uma olhada na festa nessa semana, então ela está muito bonita, estão todos de parabéns. É uma festa tradicional, faz parte da cultura de Caxias do Sul. Eu cresci, e para aqueles que não sabem, eu não nasci, não sou de Caxias, eu sou porto-alegrense, perdida em Caxias já há muitos anos, mas minha família sempre teve uma relação muito próxima com Caxias do Sul, sempre cresci ouvindo falar da Festa da Uva, e estar aqui já há alguns anos, podendo participar, podendo observar o crescimento, a evolução, é sempre muito interessante, e a festa está muito bonita. Então, parabéns aos organizadores. A gente sabe que é um trabalho árduo, né? Um trabalho que requer paciência, que requer recursos financeiros, né, Bertotto? Mas muito... a presença de espírito, enfim, a gestão das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Bom, eu sou uma pessoa que sempre vou defender feiras, festas, eventos dessa magnitude, porque, como tu dissesse, é um evento que tem o efeito direto, que é o que está acontecendo aqui nos pavilhões, ou seja, a entrada, o ticket de entrada, o consumo aqui dentro, né? E aqueles que vêm de fora, aquele turista que vem de fora que fica no hotel, aí já vem a parte mais indireta, mais que é da cidade, que fica no hotel, que vai no restaurante, que visita outros atrativos da cidade, que não só a festa, que aproveita, né, a sua vinda aqui para conhecer um pouco mais de Caxias do Sul. E aí, nesse sentido, os municípios limítrofes também se beneficiam, porque esse turista acaba também tendo a possibilidade de visitar, por exemplo, Flores da Cunha, a vinícola em Flores da Cunha, algum evento, algum atrativo em Farroupilha, Bento Gonçalves, próprio Gramado e Canela. Ou seja, nós temos já há muitos anos uma ligação muito forte na região. Nós temos atrativos regionais e que acabam sendo atrativos que beneficiam de uma forma geral mais de um município. Então, não só a Festa da Uva, mas quando acontece um evento em Bento, também a gente é beneficiado. Quando acontece um evento em Gramado e Canela, a gente também pode ser beneficiado, a gente também é beneficiado. E eu acho que quanto mais a gente investir nessa proximidade, nessa ligação entre os municípios como destinos turísticos que podem se complementar, isso vai ajudar muito o turismo da região. E aí, Fábio e presidentes, o que é algo muito importante, porque a reforma tributária está aí, nós agora perdemos ICMS gerado na origem e acabamos ficando com o imposto que é gerado no destino. Então, turismo, serviços e eventos como esse são essenciais para que o município retenha aqui, né? Impostos aqui. Então, mais do que nunca, a gente tem que aprimorar a nossa capacidade de fazer eventos dessa magnitude.
Não ficando só numa análise econômica, mas já que a senhora provoca, e aí depois eu gostaria de abrir também para os presidentes aqui, na cerimônia de abertura, como bem citou o presidente Petrini, nós tivemos a presença do presidente da República em exercício, então, Geraldo Alckmin. Agora o presidente Lula deve ter reassumido o cargo em vias, voltando de missão internacional. Mas, enfim, ele anunciou pontos que nos interessam muito, sobretudo para a cadeia vitivinícola, e teve uma reunião prévia da qual o presidente Bertotto participou e pode também compartilhar conosco no sentido de destravar tributos para a cadeia vitivinícola à luz também da própria reforma tributária e dessa comunhão que passa a ter entre as Américas e a União Europeia. Na competitividade entre bebidas, ele até cogitando a possibilidade de salvaguardas, medidas de proteção, quando talvez a competição entre as bebidas daqui se tornem desiguais com as bebidas da União Europeia. Como é que a senhora avalia? E depois, por extensão, essa análise também do presidente Bertotto e do presidente Petrini, que participaram dessas reuniões prévias com os empresários, contando com a participação do presidente Alckmin. Bom, o acordo União Europeia com o Mercosul, eu vejo com bons olhos. Eu sei que talvez muitos não vão gostar do que eu vou dizer, mas como qualquer acordo, vai ter quem vai ganhar e vai ter quem vai perder. E aí cabe aos nossos governantes tentar minimizar ou criar condições para que aqueles setores que eventualmente tenham uma perda no primeiro momento possam se tornarem competitivos, competir. E eu vou citar o nosso caso aqui de Caxias e região. Nós podemos olhar pelos dois lados. A cadeia de vitivinícola está preocupada, a vitivinicultura está preocupada com a concorrência com as bebidas lá de fora. Mas, por outro lado, se os senhores forem nas indústrias aqui, os maquinários que elas possuem vêm da onde? Vêm da Alemanha, vêm da Itália, né? Vem da França, vem da Europa. São máquinas que hoje têm uma entrada caríssima, primeiro pela tecnologia empregada ali, segundo pelos impostos, pela logística, enfim. Mas num eventual acordo, em saindo o acordo, essas máquinas vão chegar mais baratas, elas vão se tornar mais acessíveis. Então, é como eu te disse, tu tem perdas e tu tem ganhos. Acho que se a gente trabalhar salvaguardas, enfim, o que for possível, para que a gente possa concorrer, principalmente na questão de tributos, da questão da carga tributária sobre as bebidas, a gente pode concorrer. E acho também, se vocês me permitem, que a gente tem que parar com essa síndrome de vira-lata. Porque nós temos muitos produtos bons aqui no Brasil, não só na nossa região e no Brasil, mas a gente ainda tem aquela mania de dizer, não, importado é melhor. O sujeito chega no supermercado, claro, ele compra um vinho porque é chileno, que é português, ele nem sabe exatamente o que ele está comprando, mas ele acha que aquele vinho é melhor do que o que é produzido aqui na Serra. Do que é daqui, é verdade. E a propósito disso, professora, aí nós tivemos antes até a Festa das Colheitas, que houve uma ênfase muito grande do poder público na qualidade da bebida local com os concursos. Eu gostaria de ouvir do presidente Bertotto e depois do presidente Petrini também esse trabalho prévio de Festa da Uva e que desemboca agora com novas uvas, novos varietais e promoção de rótulos genuinamente caxienses. Sem dúvida, a gente tem trabalhado, né, não só na minha gestão, mas já vem há um tempo isso valorizando produtos daqui, né, nos nossos jantares e almoços são servidos os vinhos, os sucos daqui, nós temos que fortalecer, né, professora e Petrini, a nossa indústria. Alcançamos ao presidente Alckmin uma caixa com vinho e geleias, queijo, tudo feito aqui, então assim, valorizando a nossa indústria, porque a gente precisa disso, né? A gente não pode achar, como a professora colocou, que o importado é melhor. Tem toda uma série de coisas que a gente está trabalhando. A Festa das Colheitas se consolidou assim, e a Festa da Uva também, né? Então a Festa da Uva também está nessa pegada. Nós temos aí no pavilhão 1 as vinícolas de Caxias expondo, temos vários expositores de Caxias do Sul aqui vendendo seus produtos, as agroindústrias, a praça de alimentação. Então é bacana porque a gente está valorizando o que é daqui, e a gente tem que sempre pensar assim para girar a nossa economia, né? Primeiro vamos pensar na nossa economia, depois a gente pensa nos outros, exatamente. né?
E como é que o senhor avalia também, presidente Petrini? Até porque o senhor acompanhava aqui junto com a nossa equipe da TV, gravando ali nos estandes, degustação de cucas, nós temos aí o pastel de uva, pastel de polenta, que foram algumas iguarias herdadas na Festa das Colheitas e que agora parece que se aperfeiçoam nessa 35ª Festa da Uva. Quer dizer, são eventos que vão se interligando, mas no sentido de qualificar a produção local. Isso é importante, a gente vê a criatividade dos nossos agricultores, das pessoas que participam, né? Sempre apresentar alguma alternativa, algum produto, mas voltando à questão do vinho, mais especificadamente, quando teve o presidente em exercício Geraldo Alckmin esteve aqui na cidade, eu acompanhei, inclusive, algumas reivindicações. E esse acerto no sentido da taxa ali, desse acordo no setor do vinho, eu acompanhei alguns empresários, alguns produtores falando, né, na dificuldade que o nosso produtor aqui, o nosso vinho, de competir realmente com o de fora. Se a gente pegar um exemplo, vinho bom aqui em Caxias, de produção local, custa em torno de R$90 uma garrafa. Essa era a avaliação. E o vinho vindo de fora, se nós der um pulinho ali no Zafra, tu compra 3 garrafas, um vinho bom, com R$100. Então essa é a dificuldade. A tributação, né? A taxação que vem em cima, e aí se cria a cultura de que é mais barato e melhor, e o outro não é tão bom e é caro. Quer dizer, os sujeito muitas vezes nem sabe o que está tomando, né? Se trocasse o rótulo ali, o cara diria que o caxiense é chileno e não saberia se o chileno é chileno mesmo. Se fizesse um teste às escuras, eu posso te garantir que muita gente ia se surpreender. Aquela degustação às cegas que fazem das vinícolas, né? Bem isso. E em relação à parte gastronômica da Festa da Uva, essa é impecável, principalmente para o turista que vem de fora, quem não é da nossa região e experimenta o que a nossa festa tem à disposição, sai daqui muito satisfeito. Eu dou um exemplo não só do que tu comentou, Fábio, mas quem não gosta de passar ali na Vila do Distrito, comer uma polenta com salame, com queijinho e aquele pão quentinho feito no forno na hora. Então a gente vê ali que tem uma rotatividade muito grande, é uma das atrações nossa aqui da Festa da Uva, e eu acho que é daí em diante, Fábio. Do ponto de vista da Festa da Uva, muitas vezes se criticava que a Festa da Uva ela é um grande resultado turístico e econômico, aí termina a festa e parece que a cidade não continua. Nós tivemos uma grande movimentação, sobretudo a partir do Natal, no sentido de elevar a autoestima do caxiense, com diversas atrações, e a Festa da Uva vai se integrando. Vocês veem a possibilidade de ficar um legado desta edição, no sentido de que, olha, está dado um impulso e o turismo não pare, sobretudo com empreendimentos indiretos. Temos, por exemplo, a Vila Deitrone, que tem chamado muito a atenção, outros museus, parques, enfim. O senhor vê, presidente Bertotto, daqui a pouco a possibilidade da Festa da Uva dar aquele empurrãozinho e não parar essa força? Sem dúvida nenhuma, eu acho que esse trabalho que está sendo feito aí a várias mãos, né, várias entidades também participando, como tu colocou o lançamento do Natal, o túnel lá de LEDs, agora com alusivo à Festa da Uva, depois começa a Páscoa. Então engrenando essa série de atividades ao calendário de Caxias do Sul, porque a gente sente falta disso, né? Basta ver a movimentação que a campanha de Natal fez para a cidade de Caxias do Sul. Então isso é legal, acho que tem que ser contínuo. A Festa das Colheitas veio também para suprir essa falta de evento naquele período da Festa da Uva, porque tinha gente que vinha o ano passado na Festa das Colheitas e achava que estava na Festa da Uva. Então isso é bom, porque quer dizer que marcou, né? Então, exatamente. Veio para ficar, né? Exatamente, veio para ficar. Então eu acho que essa pegada, digamos assim, desses eventos contínuos, como faz, vamos usar o exemplo Gramado, sempre está acontecendo alguma coisa super importante para movimentar a nossa economia. E daí, falando em economia, a professora consegue falar melhor. Sim, não quer dizer que a Festa da Uva não continue sendo o grande evento, mas ela também ajuda a impulsionar outros eventos da própria cidade. Quero fazer uma contribuição também simples, né? E a gente acompanha muito a Secretaria do Turismo, o secretário Felipe Grammelmaier vem fazendo um baita trabalho, o prefeito também comentou em algumas oportunidades que a dificuldade do turismo em Caxias muitas pessoas não enxergam. É que Caxias ela é muito grande em território. Então a gente tem diversas excursões, diversos grupos de turismo em diversos segmentos, tanto esportivo, cultural, gastronômico.
Exatamente, só turismo que de negócios. essas excursões elas acabam não se batendo por ser uma cidade com território muito amplo. Então esse também é um obstáculo que a cidade precisa avançar, mas o turismo tem avançado e precisa, né? Pela questão tributária, a gente precisa avançar muito nesse quesito. Eu não sei se a professora gostaria de complementar também pelo protagonismo do interior e dos distritos. Que eles acabam tendo quase que uma vida própria. Né? Exatamente. Acho que na mesma linha do presidente da Câmara, nós temos primeiro que Caxias do Sul, o turismo ele vem ganhando espaço de uns anos para cá. A gente sempre, não é que a gente não tinha turismo, mas é que nós sempre fomos conhecidos pela indústria, pelo setor metal mecânico. Então, parecia que o turismo ficava para os municípios do entorno. Também gera turismo, que é o de negócios. Quem se hospeda. No caso, a gente teria, digamos assim, mais especificamente um turismo de negócios, né? Exato. Mas de uns anos para cá, a gente percebeu que a gente tem potencial e atrativos para ter outros tipos de turismo aqui. Né? Então, por exemplo, o turismo rural ele está ficando bem forte nos distritos. Tem vários empreendimentos que abriram, empreendimentos bem interessantes nos distritos, que acabam fazendo com que o turista venha para fazer uma experiência, né? É isso que está acontecendo. As pessoas estão procurando experiências. E essas experiências, ela pode ser em várias áreas do turismo. Nos distritos, particularmente, eu tenho acompanhado bastante o desenvolvimento do turismo rural. E aqui, vamos chamar de sede, né, a parte mais urbana da cidade, aí a gente está trabalhando, então, o turismo propriamente dito, onde está a maior parte da rede hoteleira, dos atrativos, das possibilidades que a gente tem e que o presidente comentou, e eu respaldo aqui o que o secretário Felipe está fazendo muito bem, né, a cidade, a sua gestão em relação ao turismo. E aí a gente precisa garantir, nesse sentido, um calendário de eventos que, a exemplo de outros municípios já fazem, um calendário de eventos que possa garantir digamos assim, uma continuidade do turismo e uma continuidade da exposição da marca Caxias, da exposição do nome de Caxias, da cidade de Caxias para fora, que é o que, por exemplo, Gramado faz, Bento faz. Gramado tem um calendário, praticamente tem um evento, às vezes mais de um evento por mês. Então, as pessoas que vão para lá, elas já vão sabendo o que existe lá e a gente tem que trabalhar nesse sentido. Ainda que nós já tenhamos bastante coisas, mas acho que é uma evolução, é um desenvolvimento que está acontecendo e que é louvável, tem que ser aqui comemorado. Do ponto de vista de organização da festa, chama atenção também, além da própria cultura italiana, da tradição do trio de soberanas, que são fatores que não podem deixar de ganhar ênfase de sempre, porque é uma festa tradicional. Mas ela também se ramifica no sentido dos shows, que sempre tem um apelo muito grande, nesta edição não é diferente. Nós temos o Museu dos Videogames, que gerou um apelo no noticiário enorme e que daqui a pouco também ajudam não só a divulgar a festa, mas a ampliar a atração turística. Como é que tem sido esse processo também, presidente Bertotto, de diversificar a festa sem perder a essência? Sem dúvida, é uma festa com 95 anos de existência, né? E essas atrações são pensadas principalmente no público jovem, que é sempre um gap que a gente tem, porque a gurizada hoje não quer mais saber de nada, né, dos antigos, então essa é a grande mudança. E também as vivências, né, porque eu sempre digo, a festa da uva é uma festa de origem italiana, né, e a gente mostra nas coisas simples, basta ver o que é o desfile de carros alegóricos aí, dos quase 1.600 figurantes que estão desfilando, cantando música e dançando, que é o que o turista gosta de ver. E então por exemplo, tu falou do Museu do Videogame, tem as visitas guiadas, tem a Pisa da Uva, tem uma série de atividades que estão sendo feitas aqui no parque. Eu fico imaginando a criançada pisando na uva. Né? Não, mas deve ser uma festa, né? É uma demanda que nós... A festa da festa. A festa da festa. Nós estávamos discutindo nos Jogos Coloniais, porque geralmente a criança leva o adulto pro parque. Tem o parque de diversões aqui na festa também, lá ao fundo, né? Junto ao Cristo. Então, a criança incentiva que ela quer ir no parque e aí o pai, a mãe ou a pessoa responsável acaba vindo, então isso é bacana, porque esse é o intuito, movimentar a festa. Mas, como tu colocou, né, Rauch, colocar isso tudo, 95 anos de história, mostrando aquilo que a gente tem de cultura italiana, como é que era antigamente, aí nada melhor como a Vila dos Distritos, que mostra bem
como a gente surgiu. E que o presidente comentava que tem ido à Vila dos Distritos, que tem circulado as réplicas, sobretudo para a parte de culinária. Nessa reta final de programa, presidente, eu gostaria que o senhor compartilhasse que tem sido uma iniciativa da Câmara nos últimos anos, das grandes transmissões, digamos assim. Neste ano não será diferente. Nós teremos no sábado uma dedicação à transmissão ao vivo do Carnaval de Rua, e no domingo à tarde, a transmissão ao vivo do desfile do Corso Alegórico, também na Sinimbu. E que é uma insistência que o presidente teve conosco, uma cobrança muito grande, e nós temos aí a equipe toda escalada já, é um trabalho todo de pesquisa e tal. Nós vamos ter longas transmissões, começando no meio da tarde e indo até a madrugada, tanto da Festa da Uva, quanto do Carnaval de Rua, o Carnaval no sábado e a Festa da Uva no domingo. Como é que tem sido esse planejamento, presidente? Não, justamente, logo no início eu parabenizei a equipe de vocês, servidores da TV Câmara, parabenizo novamente pelo trabalho que tem feito, uma instituição pública que está fazendo o trabalho que é o dever de casa, é aproximar a comunidade para a Festa da Uva e aproximar também para a Câmara de Vereadores, que não adianta, o ambiente é político. Hoje, na sessão da manhã, a gente comentou sobre isso, sobre o trabalho que a TV Câmara vai fazer, não só no desfile da Festa da Uva esse final de semana, mas também vai transmitir o Carnaval, já misturando os eventos, mas tu vê o trabalho importante que é aproximar a comunidade, o trabalho que a TV Câmara faz. E além disso, Fábio, teria que escolher, aqui fica uma sugestão, além do Carnaval, do desfile, das coberturas culturais aqui dentro do evento, seria interessante também fazer a cobertura de um show, de uma noite, escolher um show com o presidente Bertotto e a TV Câmara lá fazer a transmissão da parte. Então, a gente também, hoje à noite... O presidente Bertotto deu uma risada, que ele já ficou preocupado, né? Ou queria que eu cante no show. Às 19 horas, nós teremos a entrega do Prêmio Caxias. Exatamente. 95 anos da Festa da Uva, é um papel importante também que a TV Câmara vai transmitir. E mais, a TV Câmara, além de tudo, vai avançar. Logo, logo a gente terá o sinal aberto aí da TV Câmara, que ajudará mais ainda nas próximas edições, presidente Bertotto. Presidente Bertotto, para o senhor ter noção, quando termina cada transmissão dessas, nós fizemos um monitoramento de como que as pessoas acessaram, se usaram notebook, usaram smartphone, porque tem o compartilhamento também pelo YouTube, por rede social. E muitos acabam encontrando a nossa transmissão pelo nome do evento, pelo nome da cidade. Então, quer dizer, são fatores que se misturam e o sujeito, em última análise, está usando a TV Câmara para conhecer a própria Festa da Uva e daqui a pouco vem também na festa. E, então, emendando esse processo de integração do evento, já estamos na reta final do nosso bate-papo, o fato que o senhor anunciou na cerimônia de abertura que será a sua última edição como presidente da festa, como que está esse processo, as pessoas elogiando a organização do evento. Talvez daqui a pouco essa edição vai ser a mais elogiada que as outras duas. E aí como é que o senhor vai ficar nessa história dizendo que está saindo? Não, eu sempre deixei claro, eu fiz questão de avisar, deixar o recado na abertura, mas sim, é uma despedida mesmo. Estamos trabalhando para fazer um belíssimo evento, já foram 6 dias, né? Entramos no 7º dia hoje, ainda temos 11 dias de evento intensos. Até o dia 8 de março. Até o dia 8 de março, bem colocado, mas realmente, a minha última festa, já estamos no processo, sim, de uma definição de um sucessor, né? Claro, com certeza é alguém de minha confiança, que depois vai ser chancelado pelo Ainda conselho. Não é possível adiantar. Não é possível adiantar, não. Estamos trabalhando, né? Mas é um nome que depois passa pelo crivo do conselho da comissão comunitária. E aí, a partir daí, ele assume, mas é alguém que já tem conhecimento de como é que funciona a festa e tudo mais. É importante salientar que ele é da iniciativa privada também, né? Não é uma pessoa do poder público. E na mesma condição, é uma pessoa voluntária, não tem remuneração, tem que ter tempo para se dedicar à festa e depois contar com uma equipe aí heterogênea para fazer a festa acontecer. Professora Maria Carolina Gulo, a sua avaliação nesse contexto de festa, a senhora que nos traz aqui não só o panorama econômico, mas também cultural e político. A sua avaliação desse cenário todo na medida em que estamos aqui integrados, Câmara de Vereadores, a própria festa, e a senhora como uma especialista que pode também nos ajudar a compreender todo esse cenário. Bom, primeiro eu vou fazer uma brincadeira com o presidente Bertotto, vou dizer melhor sair com a audiência lá em cima, né? Vai ser melhor que seja assim, né?
Olha, eu vou aqui só salientar mais uma vez a importância de eventos como esse, a importância, fico feliz com esses números que já começam a aparecer dos visitantes da festa. Certamente esses visitantes também, boa parte deles não são daqui e, portanto, também fomentaram o comércio fora dos pavilhões, né? Acho que isso é bem possível de ser monitorado e depois quantificado ao final da festa, né? O que trouxe de impacto para a cidade a partir da arrecadação, a partir da ocupação da rede hoteleira, dos restaurantes. E eu acredito que se continuar nesse ritmo, e o presidente já me disse que a tendência é até aumentar o número de visitantes por dia daqui para frente, a gente vai ter um bom retorno para a cidade, né? Uma boa exposição da marca Caxias do Sul, com uma belíssima festa que já é tradicional, né? As pessoas que eu conheço que são de fora de Caxias do Sul sempre falam assim: ano que vem é ano de festa, é ano de festa da uva. Sim, é ano de festa da uva. Sempre coloco a minha casa à disposição para quem quiser vir e ficar. Recebeu colegas, amigos e tal. Exatamente, porque os parentes, os amigos querem vir. Também, né? Vem para a festa, como tu disseste, tem o atrativo do show, que é um extra, né? Aí já escolhe, já vou aproveitar, vou ficar pro show tal. Quer dizer, tu tens ali atrativos e tens condições de deixar um bom legado financeiro e econômico para a cidade, que nesse momento a gente está precisando, sim. O nosso setor industrial perdeu bastante o ritmo no último ano. Acho que vocês devem ter visto os números da economia de Caxias não fecharam muito bonitos o ano passado, mas a gente espera que ao menos comércio e serviços ao longo desse período da festa possam trazer essa vitalidade que faltou um pouco na indústria no final do ano passado. Então, mais uma vez, muito obrigado, professora. Eu vou tomar as considerações de vocês como sendo as últimas, agradecendo a participação de cada um de vocês, a quem está nos acompanhando. Nós acabamos de conversar, então, aqui, estão comigo nesta ordem, o vereador Wagner Petrini, ele que preside a Câmara Municipal de Caxias do Sul, Fernando Bertotto, presidente aqui da Festa Nacional da Uva, 35ª edição, a professora da UX, Maria Carolina Gulo, eles que nos ajudaram um pouco nesse bate-papo a entender ainda mais esse contexto de festa. Agradecemos muito especialmente a cada um de vocês que nos acompanhou e também ao público aqui que foi passando e interagindo conosco de certo modo. Nós que conversamos aqui direto do estande da Câmara Municipal de Caxias do Sul, dentro aqui do Centro de Eventos do Parque Mário Bernardino Ramos, os pavilhões da 35ª Festa Nacional da Uva, este evento que continua até o próximo dia 8 de março. Prestigiem não só a Festa da Uva, como também as transmissões da TV Câmara Caxias. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.